Olá, é um prazer estar com vocês nesse congresso virtual e hoje nós vamos falar sobre relações saudáveis através da comunicação assertiva. Eu vou começar com algumas perguntas. Quantas vezes você já disse sim com aquela vontade de dizer não? Quantas vezes você fez o trabalho que outra pessoa deveria fazer, mas que você acabou fazendo? Quantas vezes em uma discussão ou um debate, por exemplo, você não teve coragem de se posicionar do jeito que você queria se posicionar? E quantas vezes você se sentiu desconfortável para pedir ajuda para alguém, para fazer uma crítica, expressar uma opinião diferente do seu interlocutor, da pessoa com quem você está conversando, ou de dizer a alguém que ficou ofendido com um comentário ou uma brincadeira? A assertividade, que é o assunto que nós vamos falar hoje, é a capacidade de nós nos expressarmos aberta e honestamente, sem negarmos o direito das outras pessoas e também o nosso próprio direito. Na comunicação, o comportamento não assertivo ou o comportamento agressivo raramente consegue fazer com que nós atinjamos os nossos objetivos. É importante que você consiga lidar com a sua inteligência emocional, ou seja, entender que existem coisas que te afetam sim, mas ao mesmo tempo você pode gerenciar as suas emoções para conversar com as pessoas nas quais você precisa se comunicar e nas quais estão envolvidas em um conflito ou em uma negociação, para que essa comunicação seja a mais adequada possível, através de uma comunicação que seja fácil, assertiva, de fácil entendimento também, de menos complexidade do que num outro tipo de comunicação e também com um mínimo de envolvimento emocional. Isso é o mais importante, o mínimo de envolvimento emocional, porque muitas vezes o envolvimento emocional, ou seja, quando você está muito irritado, com raiva de alguma pessoa, você acaba confundindo um determinado comportamento com a pessoa. E aí você acaba falando frases do tipo: ah, mas você sempre faz tudo errado. Ah, mas você sempre é muito ciumento. E aí, ao invés disso, você pode falar frases mais assertivas do tipo: poxa, de vez em quando você fica com ciúmes, isso não é algo muito adequado, eu não me sinto muito confortável. Ah, o ciúmes não é algo muito bom. E falar através do comportamento, da situação e não da pessoa de uma maneira específica, porque a pessoa pode se sentir ofendida com isso. Então, a pessoa não assertiva, ela acaba perdendo negócios, perdendo clientes, perdendo até mesmo amigos, porque a sua comunicação ela gera ressentimentos e também é uma comunicação hostil. Então, nós precisamos ter uma comunicação o melhor possível e com o menos de hostilidade possível. E para isso, você às vezes precisa lançar mão de algumas estratégias, como, por exemplo, sair do ambiente no qual você está tendo uma discussão. Se você percebe que você está perdendo aquela discussão, que seu coração está muito acelerado, que você está perdendo o controle emocional, respira fundo, pede para ir ao banheiro, que é a saída mais estratégica e mais fácil que a gente tem. Fala: olha, eu realmente preciso do banheiro agora, me dá um minutinho, por favor. E vai no banheiro, lava o rosto, respira umas 3 vezes, conta a sua respiração, se acalma, pensa no que você pode falar, né, no que é melhor para você falar, volta e termina a conversa. E se você achar que você não é capaz de fazer isso nesse momento, no momento da discussão, de sair, de conversar, e mesmo que você consiga ir ao banheiro ou consiga descer ou subir em algum lugar para fazer alguma coisa, mesmo assim, se você achar que não tem condições naquele momento de encerrar a discussão, peça um tempo, fale: olha, eu realmente agora estou um pouco nervoso, eu acho que não é o melhor momento da gente terminar essa conversa, eu prefiro terminar essa conversa num outro momento. Então, pronto, é uma estratégia que você pode lançar mão para que você não crie inimizades ou acabe resolvendo uma situação de uma maneira drástica e que depois impeça um retorno ou cria um conflito maior do que aquele que realmente estava se apresentando naquele dado momento. Então, a pessoa assertiva, ela pode expressar discordância, insatisfação, só que ela faz direcionando os sentimentos de uma maneira positiva e sempre direcionando esses sentimentos para o comportamento da pessoa e não para a pessoa diretamente, ou seja, sem constrangimento, sem ansiedade e fazendo com que a outra pessoa saiba exatamente o que ela está desejando passar, sem tentar humilhar, dominar, insultar o outro. Então, isso é importante dentro da comunicação assertiva. Nós temos alguns comportamentos que não são assertivos e que até prejudicam a assertividade. Vamos ver quais são esses comportamentos. A passividade é um desses comportamentos, é uma forma de fugir
de uma situação conflitante, na qual a pessoa ela se torna especializada em engolir sapos. Eu sei que ao longo da vida, de vez em quando, a gente tem que engolir mesmo os sapos, mas é possível que a gente consiga se comunicar de uma forma assertiva para que você não imploda a qualquer hora dessas, porque tudo aquilo que não explode, implode. Ou seja, você tem que evitar ficar engolindo sapos, engolindo e acumulando coisas dentro de você de uma não expressividade emocional que faça com que você uma hora adoeça, que faça com que você uma hora perca o controle emocional por coisas que às vezes são muito simplórias. É como se você fosse enchendo a panelinha, enchendo, e uma hora acontece algo que é tão insignificante, mas simplesmente você explode porque você já tinha perdido sua paciência antes e aquilo dali foi só a gota d'água, aquele evento foi só a gota d'água. Então, uma pessoa dessa forma, que engole muitos sapos, que é muito passiva, ela se preocupa demais com a opinião das outras pessoas e adota muitas vezes uma atitude defensiva. A pessoa com atitude defensiva, ela tende a ficar se justificando toda hora. Então, numa comunicação, tente não se justificar. Porque você não precisa explicar para o outro os motivos pelos quais você adotou uma determinada postura. Você pode fazer aquilo que você deseja fazer, porque você é livre para escolher fazer aquilo que você deseja, e não precisa ficar se justificando. Mas fale firmemente aquilo que você deseja expressar. Então, por exemplo, eu não quero fazer parte dessa negociação nesse momento, porque nesse momento isso não é interessante para mim. Você não precisa dizer os motivos pelos quais não é interessante para você. Você apenas se recusa a participar. Ou você pode falar, olha, nesse momento eu gostaria de participar dessa reunião porque eu tenho contribuições a oferecer. Então você está sendo assertivo, não precisa ficar se justificando demais e está fazendo uma comunicação com qualidade. Outro ponto que prejudica a comunicação assertiva é a agressividade. Ou seja, a agressividade é uma forma de se comportar que agride o direito das outras pessoas. A pessoa ela tem que vencer, acha que tem que vencer a qualquer custo, tem uma postura invasiva de confronto e critica, julga, né, as outras pessoas, culpa as outras pessoas. E quem age assim, normalmente interrompe muito numa hora de um diálogo, usando sarcasmos, né, fazendo brincadeiras fora de hora. Isso é muito ruim também. Então nós precisamos entender que a agressividade, ela se demonstra de muitas formas. E às vezes até mesmo sorrindo, que parece uma comunicação assertiva, você está sendo agressivo, né, com uma outra pessoa. Então o ideal é que você consiga compreender quais são as melhores formas de você se comunicar, principalmente usando da empatia, ou seja, se colocando no lugar do outro e compreendendo. Será que se alguém falasse comigo dessa forma, eu gostaria de ouvir isso que eu estou escutando? Então, quando a gente é um bom comunicador, quando a gente sabe falar adequadamente, a gente também sabe ouvir adequadamente, que é um exercício saber escutar. Uma outra questão é a manipulação. Nós vemos muito isso em crianças que manipulam seus pais com jogos, né? Com aqueles jogos assim de minha mãe falou isso, papai falou aquilo, né? E acaba manipulando a relação de mãe e pai com essa criança. Mas nós vemos isso também muito no mundo corporativo, vemos também no mundo dos negócios, nas relações familiares, nas relações entre os irmãos, entre os pares. Então é importante que nós compreendamos que não precisamos usar da estratégia de manipulação. Nós podemos pontuar o nosso ponto de vista, pontuar a nossa posição, sem ter que necessariamente buscar satisfazer somente os nossos desejos, que a manipulação é muito isso, né? Você manipula o outro para satisfazer os seus desejos, parecendo que está satisfazendo o desejo do outro. Mas, na verdade, o seu interesse é apenas satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria necessidade. Então, parece que é algo pseudo-elegante, né? Porque você se utiliza de vinganças, a pessoa se utiliza de maneiras de ajustar contas que parece que é elegante, mas que na verdade não é, porque há toda uma manipulação em volta de uma determinada situação. Então, o ideal é que você consiga criar estratégias de comunicação que sejam efetivas e que não precisem utilizar da manipulação. Então, a assertividade ela pode ser treinada, mas como nós podemos treinar? Então, aí vamos 5 dicas poderosas para você exercitar e treinar a sua comunicação assertiva. Primeiro, tenha conhecimento daquilo que você está falando. Evite sair falando aquilo que você não tem um real conhecimento. E busque informações a respeito do que você quer transmitir.
Isso dependendo da situação em que você se encontra. Mas também é importante, além de você ter conhecimento do que você fala, você ter conhecimento de como você se sente relacionado àquilo que você está falando. Ou seja, se algum tipo de comunicação, algum tipo de enunciado ou uma mensagem que você quer passar para alguém está repleta de emoção, você precisa saber se aquela emoção é coerente com aquilo que você quer passar. Porque, por exemplo, você falar eu te amo gritando, ou eu te amo com voz de raiva, isso pode não parecer um eu te amo. Ou você pode também falar eu te odeio num tom de eu te amo, né? Então, isso vira uma coisa muito confusa para quem está recebendo aquela mensagem. Então, a mensagem precisa ser clara, né? Ou seja, ter conhecimento do que você fala de uma forma clarificada. 2, segunda dica, seja claro, seja direto. A comunicação assertiva, ela vai direto ao ponto, mas com aquele cuidado para não ser agressivo. Exponha as suas ideias sem rodeios, mas evite julgar ou impor o seu ponto de vista. O que significa sem rodeios? Tome cuidado para você não querer falar com uma pessoa e falando com outra. Por exemplo, você quer direcionar a sua fala direto para Joãozinho que está aqui, nesse lado. E aí, em vez de você falar diretamente para Joãozinho, você fala para Mariazinha que está do lado de cá. E aí você fala, sabia que aqui nessa sala tem uma pessoa que faz isso, isso, isso? Mas você quer falar de verdade para Joãozinho. Isso é algo muito ruim, gera um desconforto e todas as pessoas no ambiente se sentem desconfortáveis e é importante que você direcione a sua fala exatamente para quem você quer falar. Então, se você quer falar com o Joãozinho, vire para ele e fale, Joãozinho, eu quero lhe dizer isso, isso, isso. E fale de uma maneira construtiva. Por quê? Porque todos nós entendemos a maneira construtiva de se falar muito melhor do que uma maneira crítica. Ou seja, se você quer falar que alguém pode melhorar em alguma coisa, ao invés de você falar, você fez isso de uma maneira ruim, esse trabalho está ruim, ou esse exercício que você fez está péssimo, em vez de você falar essas frases que não são assertivas, você pode usar de um outro argumento. Por exemplo, nossa, isso que você fez já está bom, mas pode melhorar nesses e nesses pontos. A pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, mas já está bom, agora eu vou melhorar. Então é um pouquinho diferente, né? E você sempre olhar nos olhos das pessoas e chamar a pessoa pelo nome e falar com ela de uma maneira assertiva. Então, ser claro e direto é algo muito importante. A terceira dica é cuidado com a sua linguagem. Nós devemos ter cuidados com o nosso idioma e quando usamos o nosso idioma de forma escrita ou na forma falada ou até mesmo na linguagem não verbal, nós precisamos prestar atenção no uso correto do que nós queremos transmitir com aquele tipo de linguagem. Ou seja, toda vez que você precisar se comunicar com alguém, escolha as palavras. Se você tem dúvida nas palavras que vai usar, se você se prepara para uma tarefa, você pode treinar em frente ao espelho, por exemplo. Você pode escrever aquilo que você pretende falar e ler algumas vezes antes. São estratégias para te dar mais segurança na hora de você falar com alguma pessoa sobre algum assunto, principalmente no mundo do trabalho. Nós utilizamos a comunicação assertiva em tudo na nossa vida, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações amorosas. Veja bem, às vezes o seu companheiro ou companheira chega perto de você e faz um elogio e você fala, está me elogiando por quê? Já desconfiando, né? Já numa atitude defensiva, ou fala alguma coisa, ela tem uma intenção positiva por trás. Agora a questão é descobrir qual é essa intenção positiva. A intenção positiva não significa que ela tenha um comportamento ou uma fala adequada, mas ela tem uma intenção positiva, ela quer alguma coisa. O que ela quer, né? Então uma criança que se joga no chão e grita, grita, grita pedindo um brinquedo, né? Necessariamente ela não está tendo um comportamento adequado. Um comportamento, infelizmente, naquele momento desajustado, mas ela quer transmitir alguma coisa, de que ela quer um brinquedo. Né? E aí a mãe e o pai vão precisar dialogar com essa criança e explicar para ela que aquele brinquedo não é possível naquele momento. Fique atento à sua linguagem corporal, porque a comunicação também é formada pelo uso do corpo. Nós transmitimos sinais o tempo todo durante uma conversa. Procure saber mais a respeito.
Sobre esse assunto, nós temos alguns livros interessantes sobre linguagem corporal. Temos o Corpo Fala, que é um livro bem antigo e que já traz muitas informações interessantes. E atualmente nós temos o livro do psicólogo João Oliveira, o Saiba Quem Está à Sua Frente, que fala também, inclusive, de microexpressões faciais, né? O que significa quando a pessoa mexe partes do seu rosto, né? O que é nojo, como que se demonstra alegria, o despeito, né? Então tudo isso você pode ver no livro Saiba Quem Está à Sua Frente. E a quinta dica para comunicação assertiva, para que você seja uma pessoa mais assertiva, é o uso da empatia. Ou seja, pense em como seria estar no lugar da outra pessoa. Quais são as facilidades e as dificuldades, né? Numa negociação, por exemplo, e o tempo todo nós estamos negociando, seja na vida doméstica, seja na vida profissional, seja com os amigos, nós estamos negociando conosco mesmo o tempo todo. Então é importante que você consiga compreender do lugar de quem também está escutando, né? E se você está se comunicando com você mesmo, compreender suas reais necessidades. Qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do outro nesse diálogo, nessa conversa. Porque isso torna o diálogo mais simples, torna o diálogo mais fácil de ser realizado. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue se familiarizar com o que a situação pede naquele momento. Então, a comunicação assertiva, ela é muito importante. Nós negociamos o tempo todo, administramos conflitos através de uma comunicação assertiva. Quando a gente não utiliza a comunicação assertiva, um conflito ele pode se tornar muito maior do que aquilo que ele é. E uma negociação, ela pode simplesmente ir por água abaixo ou nem mesmo existir, nem chegar a existir, porque nós utilizamos uma comunicação equivocada. Além disso, nós temos alguns elementos que podem dificultar a comunicação. A baixa confiança, valores diferentes, medo, arrogância e significados diferentes. Vou dar um exemplo. Tem um case muito conhecido, né, que está publicado no livro Comportamento Organizacional, que fala o seguinte: uma pessoa, né, uma CEL, que é uma grande gestora de uma unidade, ela foi fazer uma negociação com os japoneses. E durante toda a conversa, ela simplesmente conversava e eles balançavam a cabeça que sim. Só que no Japão, balançar a cabeça que sim não significa que a pessoa está concordando. Significa apenas que ela está escutando aquilo, que ela está ouvindo aqueles argumentos, mas não que ela está concordando ou fechando um negócio. E ela saiu daquela reunião com a certeza absoluta de que, como eles balançaram a cabeça que sim durante todo o tempo, o negócio estava fechado. E depois de um tempo ela percebeu que o negócio não tinha sido efetivado, simplesmente porque o dinheiro não chegava na empresa, né, do Japão. E não chegava porque esse negócio não aconteceu, nunca aconteceu. Só se efetivou na cabeça dela. Isso é o que a gente está chamando de significado diferente. Quando você fala uma coisa e uma outra pessoa entende de uma outra maneira completamente diferente. Ou até mesmo quando você está falando com pessoas que não são da mesma cultura que você. Isso acontece hoje. Nós temos pessoas em organizações que são de culturas completamente diferentes, o que a gente denomina de multicultura. Então precisamos lidar com essa multicultura, com a diversidade, com as maneiras diferentes das pessoas compreenderem as situações, para que nós possamos realmente nos comunicarmos melhor e também lidar com essas pessoas nos nossos relacionamentos interpessoais. Cuidado com o medo. Cuidado com a arrogância, porque muitas vezes a arrogância ela é uma maneira de se defender, né? Então você já se coloca num patamar de arrogância, de agressividade, antes de apenas ouvir e tentar resolver um conflito, porque a arrogância e a agressividade ela é uma forma também de se defender. Então sempre que você for para uma conversa, seja ela qual for, pense: por que e para que eu preciso me defender dessa outra pessoa ou dessa situação? Para que eu preciso ficar na defensiva? Será que não é melhor eu simplesmente apresentar argumentos e ouvir os argumentos da outra pessoa e tentar chegar em um acordo? Do que ser agressivo, né? Pessoas que se comunicam de forma mitigada, ou seja, daquela forma dúbia, né? Elas dão margem para dupla interpretação, demonstram insegurança, demonstram dúvida ou falta de habilidade para comunicar alguma coisa. E aí é importante que você possa realmente compreender que quando você comunica algo, se você deixa margem para dúvida ou não esclarece, não solicita feedback, você está fadado a um erro de comunicação. É muito mais fácil a gente ter erro de comunicação hoje em dia. Por quê? Porque nós temos muitos veículos e muitas mídias sociais nas quais nós podemos nos comunicar.
eu vou dar um exemplo, você posta alguma coisa numa mídia social, seja ela qual for. E aí quando você posta, embaixo podem vir milhares de comentários. Uns concordando, outros discordando, e uns que não entenderam simplesmente nada do que você disse, ou tomaram aquilo para o lado pessoal, e escreveu algo ali que você nem entendeu por que aquelas pessoas escreveu aquilo. Ou seja, toda comunicação, ela depende da interpretação. E a interpretação, ela é subjetiva, ela é percepção. Quando eu ouço algo, quando eu vejo algo à minha frente, em termos de comunicação, eu associo com a minha experiência passada. E a partir dessa experiência passada, que está arrumada em caixinhas na minha mente, no meu cérebro, aí o que acontece? Cada vez que eu associo uma comunicação, uma linguagem, a uma determinada emoção, toda vez que aquilo se encontrar, há um disparo e uma descarga emocional. Então, por exemplo, vamos supor que toda vez que alguém grita, você se sinta desconfortável. Porque, de repente, na sua infância, seus pais gritavam muito dentro de casa, ou porque você viu uma discussão na rua que te deixou abalado, né, que tinha muito grito. E aí, agora, no ambiente corporativo, de repente, teve uma briga. E duas pessoas estavam gritando uma com a outra. Ou até mesmo entre amigos. E aí, o que aconteceu? Você se sentiu desconfortável, veio aquela emoção de angústia, de medo, de um desconforto. E aquilo nem era com você, e você acaba tomando uma atitude que você não tomaria se você não tivesse tido aquela emoção. Então, tome cuidado, perceba as suas emoções, perceba qual o papel delas na sua vida nesse momento e aquilo que você escuta desperta em você em termos emocionais. Cuidado para não deixar margem para as dúvidas no momento da comunicação assertiva. Peça sempre feedback. Por exemplo, vamos supor que você falou para a sua secretária doméstica, olha, eu gostaria que hoje você fizesse arroz, feijão e tomate. Estou dando um exemplo bem simples. E aí a pessoa ouviu, mas aí é bom você perguntar, o que eu te disse, o que você entendeu do que eu solicitei para você fazer mesmo? E a pessoa vai ter que te dizer arroz, feijão e tomate. Esse exemplo simples é um exemplo que também acontece com os seus filhos, com o seu companheiro ou companheira, com os seus parentes, com os seus amigos e no ambiente corporativo. Ou seja, toda vez que você solicitar algo, tenha a certeza de que as pessoas compreenderam aquilo que foi solicitado. A verdade é um outro ponto muito importante. Fale sempre a verdade. Mas será que você precisa dizer toda a verdade o tempo todo? Será que essa verdade tem utilidade? Essa é uma pergunta fantástica, porque você pode compreender que se aquela comunicação que você vai fazer não tem utilidade nenhuma, não serve para nada, ainda vai criar um desconforto na outra pessoa, é preferível não fazer esse comunicado. Vou dar um exemplo também que pode ocorrer na sua vida. Vamos supor que você tenha um casal de amigos que convive com você também, né? E que sai junto, passeia, está namorando. E aí, de repente, um dia você vê uma das partes do casal com uma terceira pessoa. E aí você chega e vai falar para aquela outra parte, olha, eu vi o seu companheiro, companheira com uma outra pessoa. Será que isso é ético? Será que isso é válido naquele momento? Será que eles não vão entender aquilo como uma verdade ou como uma mentira? Porque às vezes uma verdade, se é interpretada como uma mentira, a pessoa não quer acreditar nela, de nada vale. Então tome cuidado para que suas verdades não sejam imposições na vida das pessoas. A sua verdade, ela tem que ter utilidade. Se não tiver utilidade nenhuma, se aquela verdade, aquele comunicado for algo que apenas vai criar um desconforto, mas que não vai ter utilidade, é melhor simplesmente essa verdade não ser dita. As características de um bom comunicador assertivo. Primeiro, ele é um bom ouvinte para compreender e para responder aquilo que está sendo solicitado. Segundo, ele é um facilitador do processo de comunicação. Também tem uma boa capacidade para dar feedback. Isso é importante porque muitas vezes você precisa fazer isso de uma forma muito clara. Vou dar o exemplo quando você ouve um número. Alguém está te passando um número de CPF ou um número de telefone. Para que você não se perca, é normal que você fale. Espera aí que eu vou repetir. O número do telefone é esse. E você diz o número. E a pessoa confirma e está tudo muito claro. Mas por quê? Para umas coisas básicas, você consegue fazer isso, e você acha importante fazer isso, e para outras que são muito mais importantes, você simplesmente acha que não é importante, ou simplesmente não faz isso. Então, oferecer feedback é algo muito importante, mesmo quando a pessoa não solicita. Porque quando você oferece feedback, você consegue realmente fazer com que aquela pessoa entenda que você compreendeu o que ela disse e mais.
Você sabe que se você recebeu uma ordem do seu chefe, por exemplo, que você entendeu que você vai agir de uma maneira correta, porque ele já deu a certeza afirmativa de que você entendeu corretamente, porque você ofereceu um feedback. A outra questão também é a boa capacidade de percepção das oportunidades de parceria. Ou seja, toda vez que você se comunica assertivamente, você consegue perceber no ambiente se tem algo errado, no ambiente, se alguém está chateado ou aborrecido, você não tem a percepção somente de você, mas você tem a percepção do outro e a percepção do ambiente. E essa percepção ela é muito importante, que a gente chama também de cuidado, cuidado com as coisas que são importantes para você. E além disso, a flexibilidade e a cooperação. Se você não for flexível, você vai perder muitas oportunidades na sua vida. Oportunidade de ser feliz, inclusive. Oportunidade de encontrar pessoas legais, de fazer novos amigos. Oportunidade de ter uma boa relação com seus familiares, de ter uma boa relação no seu ambiente de trabalho. Porque pessoas muito duras ou rígidas têm dificuldade de convivência. Porque elas acreditam que somente a verdade delas está correta. Elas acreditam que somente ela, aquela pessoa, é um ser subjetivo e que todas as outras pessoas estão erradas. Quando isso acontece, é muito difícil conviver. Tome cuidado, porque a convivência é fundamental na vida de todos os seres humanos. Nós não somos uma ilha, nós não vivemos sozinhos. E em função da nossa vida coletiva, da nossa vida social, precisamos ser flexíveis e precisamos exercer a compreensão e a cooperação. A pessoa os olhos quando ela fala. Isso é muito bom, né? Eu já falei isso um pouquinho antes. Olhar nos olhos e chamar a pessoa pelo nome. Ela é comedida. Comedida por quê? Porque ela observa. Ela consegue olhar e observar. Ela não precisa o tempo todo falar que aquilo também aconteceu com ela, né? Ou chamar a conversa para ela ou ser o centro das atenções. Isso é muito interessante quando você está... Vamos dar um exemplo bem simples. Você está esperando no consultório médico ou no consultório dentário, na sala de espera. Tem mais 3 ou 4 pessoas. E cada um começa a falar da sua vida. E você, de repente, se identifica com algumas situações, mas você nunca viu aquelas pessoas na sua vida. Você pode conversar, fazer parte da conversa sem se expor, ou pode começar a falar de você também. Ah, isso aí que aconteceu com você também aconteceu comigo. A questão é, qual o propósito dessa conversa? Será que você vai ver essas pessoas novamente? Se você está tentando fazer novos amigos, ótimo, vá em frente, você pode conversar, mas você precisa se expor? Necessariamente não. Então pense o que você deseja antes de entrar numa conversa. Antes de simplesmente adentrar a conversa e já se expondo de uma maneira que pode ser prejudicial para você. Cuidado com o que você fala, porque muitas vezes você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado pode ser amanhã o seu chefe, pode ser amanhã o seu amigo, pode ser amanhã o seu companheiro ou companheira. Então tome cuidado com isso, para que você não se exponha de uma forma negativa e que aquilo que você falou possa ser usado amanhã contra você. Além disso, uma pessoa que se comunica assertivamente, ela é segura do que ela está falando. Se você tem algum tipo de insegurança, trabalhe isso em você. Fale as coisas que você deseja falar na frente do espelho, escreva frases nos post-its, espalhe pela casa a respeito da sua segurança, a respeito de você mesmo, das coisas que você gostaria de falar. Se você ainda é muito inseguro, você ainda pode optar também de fazer um cursinho de oratória, para que você saiba se expressar melhor. E também você deve ter uma expressão corporal condizente com as suas palavras. Você falar eu te amo com uma expressão corporal de raiva ou uma cara de... é estranho, né? Então, tem que conversar com elegância, naturalidade, de uma forma natural, né? Ter um gerenciamento sobre as suas emoções. O controle emocional é muito importante. Eu não gosto muito da palavra controle, eu prefiro gerenciamento. Porque o que um gerente faz, né? Ele consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E nós somos assim, nós desempenhamos muitos papéis diferentes na nossa vida. De filho, de esposa, de esposo, de irmão, de irmã, né? De tio, de tia, de empregado, de trabalhador, de empregador. Então você pode desempenhar muitos papéis diferentes na sua vida. E para isso você precisa ter um gerenciamento emocional e saber como você deve desempenhar cada um desses papéis. O que você não pode é confundir os papéis. Né? E vamos supor que você seja um gestor de uma organização. E aí em casa você quer dar ordens no seu filho como se ele fosse um trabalhador e no trabalho você trata os seus colaboradores como se fossem seus filhos. Então não pode confundir os papéis. Você precisa saber qual é o papel que você desempenha e cada coisa no seu lugar. Além disso, se expressar de uma forma calma e de uma forma objetiva.
Saiba falar aquilo que você deseja comunicar. Além disso, um bom comunicador não perde uma negociação ou um diálogo por excesso ou por falta de argumentos. Excesso de argumentos, tome cuidado com isso também. Quando você começa a falar demais a respeito de uma determinada coisa, isso pode depor contra você futuramente dentro de uma negociação. Ou a falta de argumentos também pode depor contra você. Então, por isso, é importante que você defenda o seu ponto de vista. Ou seja, você vai querer ser respeitado, tratar as partes de igual para igual, expressar os pensamentos e opiniões de uma forma assertiva, os seus sentimentos de uma forma assertiva, dizer não sem se sentir culpado, dizer sim quando isso for oportuno, dizer não entendi, pedir mais esclarecimentos, eu gostaria de mais esclarecimentos a respeito desse assunto, concordar, discordar, aceitar ou não aceitar ideias, opiniões ou críticas de outras pessoas. Você não é obrigado a concordar com tudo, nem engolir sapo o tempo todo. Podemos minimizar ou até mesmo eliminar a violência no mundo se nós aprendermos a nos comunicar de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque ao invés de você apenas fazer críticas e falar, você faz isso e responsabilizar o outro, você começa a compreender que, primeiro, você é o único responsável pelos seus sucessos e fracassos. E segundo, o outro tem limitações tanto quanto você. Se você consegue compreender que a outra pessoa tem limitações tanto quanto você vai ser mais feliz, porque você vai se frustrar menos diante dos erros das outras pessoas. E que nem sempre são erros, mas que você considera como erros porque não atendeu às suas necessidades. Tenha claro na sua cabeça quais são as minhas necessidades, o que eu espero do outro. E, se você puder, clarifique isso para outra pessoa de uma forma assertiva. E muitas vezes você vai se surpreender ao saber que o outro não tem como corresponder às suas expectativas. Então, tome cuidado para que você realmente efetive uma comunicação sem colocar expectativas demais numa terceira pessoa. Ou numa segunda ou numa terceira pessoa. Além disso, a gente, numa comunicação assertiva, a gente vai analisar o fato verdadeiro, ao invés de julgar e de rotular as pessoas. Demonstrar sentimentos ao invés de ficar magoado. Falar da sua necessidade e fazer o pedido da sua necessidade, porque para Marshall Rosenberg toda violência é oriunda de uma necessidade não atendida. E é isso que eu falei um pouquinho antes, ou seja, toda vez que você escutar alguma frase que não cai bem aos seus ouvidos, ou ver um comportamento inadequado, tente descobrir qual é a necessidade não satisfeita, qual é a intenção positiva por trás daquelas palavras ou daquele comportamento inadequado. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Como que a gente poderia colocar a comunicação assertiva na prática? Então, por exemplo, meu marido não está me dando atenção. Antes de fazer um julgamento, de começar uma briga com seu marido ou com a sua esposa, fale o seguinte, olha, eu tenho percebido que ultimamente você tem trabalhado muito. E não tem me dado muita atenção. Isso me deixa um pouco triste porque eu gosto quando você me dá atenção. Vamos tirar um tempo para nós dois. Eu gostaria que você conseguisse estipular, que a gente na nossa conversa negociasse um tempo na semana para que nós pudéssemos sair juntos enquanto casal, para que você pudesse me dar uma atenção com qualidade. Não precisa ser muito, mas que a gente possa combinar um tempo, porque eu já sei que naquele dia eu posso ter você um pouco comigo. E você pode terminar uma frase assertiva como essa, na qual você expressou suas emoções, você falou o que você sentia, você ainda pode terminar com uma pergunta. Que dia da semana você acha que é o melhor dia para que nós possamos ficar juntos enquanto um casal? Porque você não está dando a possibilidade de uma pergunta sim ou não. Você está dando a única possibilidade para a outra parte de dizer para você qual é o dia da semana em que ele está disponível, ou quais os dias da semana em que ele ou ela estão disponíveis para dedicar atenção para você. Então, essa é uma forma de você colocar a pessoa diante daquela resposta que você quer ter e não dar margem para uma resposta tipo sim ou não. Para finalizar, eu vou finalizar com uma frase que diz o seguinte: o que você pensa, a atitude que você tem e o que você diz enquanto você está no deserto é a que vai determinar o tempo que você vai permanecer lá. Isso significa que, diante das dificuldades,
A maneira que você se coloca, se é como vítima ou se é como um super-herói, se é aquela pessoa vitimizada, que os pensamentos e o comportamento é de derrotismo, é de uma comunicação não assertiva, muito provavelmente isso vai prolongar o seu tempo no deserto, no sofrimento. Então, quando estiver no sofrimento, todos nós em algum momento da vida estamos, e muitas vezes em muitos momentos da vida, estamos em situações difíceis de sofrimento. Pense positivo, esclareça aquilo que você quer para a sua vida. Diga para você mesmo, negocie com você mesmo frases positivas e comunique-se assertivamente com as outras pessoas, solicite ajuda quando for possível. Planeje um futuro brilhante para você, porque eu tenho certeza que você terá sucesso. Essa foi a nossa palestra de hoje sobre as relações mais adequadas com a comunicação assertiva. Fique com Deus, até a próxima.